Olá, eu sou a Lu e hoje nós vamos pintar a galinha com uma porção de pintinhos. Mas antes eu quero ler uma palavra. Mateus 24, versículo 14 diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aqui nós temos o risco, a galinha cheia de pintinhos, e nós vamos começar pela galinha que está por trás, começando aqui nessa parte da crista. Pincel 2, vermelho vivo, eu vou preencher. Preenchido, eu vou usar o preto e eu vou tirar o excesso de tinta do pincel, ficou quase nada. Eu vou colocar esse preto aqui, ó, para fazer uma sombra. A crista tá acima da cabeça, então vai ficar bem escurinho ali atrás. E ainda alguma coisinha de escuro, sempre nessa posição aqui, ó. Todos esses altinhos com um pouquinho de sombra do lado de trás. Pronto, só isso. E agora um pouquinho do branco. Uma pincelada de branco. E eu vou colocar no lugar onde está o vermelho puro, sem sombra de preto. E vou dar uma batidinha de pincel. Vai sumir um pouquinho, mas vai ficar ali um brilho. Pronto, assim. Agora nós vamos começar a fazer as penas da galinha aqui no rabo. Eu vou preencher essa parte aqui, ó, inteirinha de preto. Preencher mesmo. Você coloca o pincel, a tinta e espalha. Não é para fazer isso, é para fazer isso, ó, espalhando. Preenchi de preto, troquei de pincel. Agora eu peguei um pincel número 8, que é um pouquinho maior, porque a gente vai trabalhar essa área que é mais extensa. Para preencher, pincel maior é mais fácil. Branco. E eu vou começar por aqui. Tá vendo esse primeiro espaço? Eu vou colocar o branco assim, ó, puxando para fora. Por isso eu deixei essas linhas assim, quebradas, parecendo uma estrela de pontas. Aqui a gente vai misturar tintas, então não se preocupe muito com as linhas, só deixa assim, ó. Sem lavar o meu pincel, eu vou pegar o siena natural. E eu vou colocar aqui em volta, preservando aqui a cabeça do pintinho. Vou colocar aqui uma pincelada bem em volta do branco. Limpo o meu pincel e agora, com esse movimento de vai e vem, eu vou fazer uma transição entre o branco e o siena. Não é preciso ficar branquinho puro, tá? Mas tem que ficar assim bem mais clarinho. Ó, vou passar um pouquinho de tinta ali em cima do risco. Aqui vai ficar bem branquinho. Agora eu vou terminar de preencher essa área aqui com o siena. Esse risco ali, ele vai aparecer. E como o preto ainda tá meio úmido, você vai fazer assim, ó. Você vai pôr o siena até pertinho. Aqui vou pôr o siena também. Ó, você viu que quando a gente encosta no preto ali, ele vai manchar. E é bem isso que eu quero. Você vai fazer assim, ó. Você vai pegando siena e vai colocando. E ele vai ficando assim meio manchadinho. Pode deixar esse preto entrar em cima do siena, sem problema. Não tem que ficar bem certa a tinta. Até passe um pouco o pincel assim, ó, pra fora, nos
nos intervalos, você pode entrar com o preto um pouquinho para dentro. Olha, eu peguei um pouquinho do preto e fiz aqui, ó, dentro, tá vendo? Não gravou esse pedacinho, mas eu fiz onde tinha aquele risco, manchas assim com parecendo penas, com o preto em cima do siena. Agora eu vou pegar um pouquinho do vermelho profundo. Olha aqui, ó, eu já comecei também a fazer umas manchinhas assim, ó. Pra ficar um pouquinho avermelhado, mas não é pra deixar vermelho. É só pra ficar assim, essas manchinhas. Assim. Vou pegar um pouquinho do branco e vou deixar essa última pena aqui um pouquinho mais clara. Quero deixar uma linha aqui. Aí, consegui. Agora eu vou preencher esse restante aqui do peito dela com o siena. Preenchido. Você viu que aqui tem um risco? Eu vou colocar aqui embaixo, ó, preto. Tira o excesso, porque eu não quero preencher de preto por cima. Eu só quero fazer uma sombra. Aqui, ó, nesse risco, vou deixar assim uma pincelada de preto. Aqui, atrás da cabeça do pintinho, também vou deixar umas pinceladinhas assim mais escuras. E vou pegar um pouquinho do vermelho, sujeirinha. Sempre dando pinceladas assim, não preencha, tá? Não coloque a pincelada e vai preenchendo. Você coloca e faz dá uma sujadinha. Pronto. Agora eu vou preencher esse pedaço aqui, ó, todinho com amarelo ouro. Aqui com amarelo ouro e já vou preencher também esse pedaço aqui com o siena. Olha, preenchi os dois lados. Agora eu vou pegar um pouquinho do siena. E você viu que aqui tá aparecendo o risco? Eu vou passar assim uma pincelada de tinta bem em cima do risco, puxando para dentro. Vai ficar assim meio manchado. Não precisa ficar essas pontinhas que eu fiz no desenho, no risco, porque eu fiz o risco só para você saber a divisão da cor, mas não precisa respeitar aqui. Essa área aqui também, eu vou tirar um pouco essa linha, tá vendo? Bati umas pinceladas de siena em cima. Vou começar bem aqui, ó, no meio do pescoço dela, fazendo uma sombra. E agora aqui, ó, na cabeça, eu vou passar uma linha lá em cima. Vou passar uma linha aqui em volta do olho. Aqui embaixo desse ouvido. Já vou deixando tudo mais escurinho. Lavo meu pincel, agora eu vou pegar o vermelho. Pincel sujinho de vermelho. Em cima do amarelo. É que eu vou dar umas pinceladas. Aqui também, ó, ficou parecendo o risco, então eu vou trabalhar com esse pincel bem em cima ali para ver se tiro. Mas você percebe que o amarelo tá aparecendo ainda. Aqui um pouquinho desse vermelho. Umas manchinhas ali. Aqui também. Agora, vamos com o preto. Ainda tem um pouquinho aqui, não preciso muito. Lembra daquele desenho que eu tinha aqui? Ó.
Se você não tá enxergando o teu desenho aí, você pode pegar o teu risco e conferir. Que essa parte aqui a gente vai trabalhar assim, com essas pinceladinhas de preto. Bem embaixo aqui, coloco contorno mesmo. Pra aqui ficar bem escurinho. Vou subir um pouquinho esse cantinho aqui, ó. Coloco um pouquinho do preto. Depois, eu já vou fazer aqui um pouquinho de sombra. E aqui nesse cantinho, só um pouquinho. Acho que eu vou descer um pouquinho mais aqui com esse preto. E assim, você vai ajeitando. Pronto, agora nós vamos lá em cima novamente. Vou pegar o pincel 2, o vermelho vivo, e vou preencher essas duas partes aqui, ó. Um pouquinho de preto, bem pouquinho. Eu vou fazer uma sombra nessa que tá por trás. E agora, menos ainda de branco, eu vou fazer uma luz. Você pode até colocar isso aqui com pincel 0. É um risquinho mesmo. Aqui, ó. Acho que se eu colocar um pouquinho de amarelo aqui, vai ficar bem interessante. Uma pinceladinha bem no meio. E aqui também, ó. É um ponto de luz. Se você quer fazer com o pincel 0, eu vou realçar o meu aqui com 0. Ó, pontinha. Um risquinho aqui, um risquinho aqui, um risquinho aqui. Não precisa emendar. Esse ouvido aqui eu vou preencher com o branco. Eu vou fazer um pouquinho de sombra da direita para a esquerda com o siena. E depois, só com um pincelzinho sujinho de preto, eu vou fazer uma segunda sombra, ó. Aqui atrás, eu vou fazer assim, ó, uma pincelada de vermelho. Pronto. Agora, nós vamos fazer essa parte aqui, que primeiro a gente preenche também de vermelho. Eu tenho aqui, ó, um espaço que é escuro, mas eu vou preencher, o risco vai aparecer. Esse espaço, eu vou trabalhar ele assim com umas pinceladinhas de siena, para a tonalidade ficar diferente dessa de baixo. Um pouquinho de siena em cima. Aqui também. Eu já vou pegar um pouquinho do branco. Tirei o excesso. E esse pedacinho aqui, ele é um pouquinho mais claro. Então, eu vou dar umas batidinhas de branco em cima das cores que eu tenho ali. E isso já vai clarear. Agora, eu venho com o preto. Bem pouco preto. Eu vou passar aqui, ó, em cima dessa linha. Ao invés de esfumaciar para baixo, eu vou fazer mais algumas linhas assim, ó. E já vou escurecer aqui, ó, em volta do bico. E esse aqui é uma pinceladinha assim, de preto. Agora, eu já venho com um pouquinho do branco e vou fazer do mesmo jeito que eu fiz o preto aqui, eu vou fazer umas pinceladinhas de branco. Tenta não acertar o preto, tá? Tenta ficar em volta, tenta ficar no meio. Ele vai dar uma cor meio sujinha, mas é isso mesmo. Acertar o meu pretinho aqui de trás.
Agora, o olho a gente pinta assim. Aqui no centro é preto. E essa linha em volta é siena. Então, eu vou colocar o preto. Agora, com o pincel 0, eu vou fazer a linha de volta com siena. Ele não é um oval perfeito. Ele é um pouquinho mais bicudinho desse lado aqui, ó. Lavo meu pincel, pego o branco e em cima do siena eu vou passar uma linha de branco. O siena tá bem molhadinho, então esse branco já não vai ficar tão branco. Ele já vai se misturar e vai ficar amareladinho. E um pontinho de branco ali, ó. O bico, vou colocar o amarelo ouro. Vou sujar um pouquinho, muito pouquinho, essa borda aqui, ó, com vermelho. E agora o preto. Aqui fica mais escurinho, aqui fica mais escurinho, a linha do centro, esse escurinho aqui já venho trazendo aqui no contorno, e aqui na parte de cima, eu não vou puxar esse preto, eu vou pôr um pouquinho do branco, para dar uma iluminadinha, bem aqui, ó. Você viu que aqui não tem linha. Você coloca a tinta, vai limpando o teu pincel e empurrando esse clarinho. Tira aqui, ó, esse contorno que ficou do preto ali, dá uma esmaçadinha. E com o pincel 0, agora com o branco, eu vou fazer aqui, ó, bem nesse... Em cima, eu fiz a linha ali um pouquinho mais grossa, que eu fiz com o pincel 2, e agora com o 0. Na parte de cima, eu vou dar essa iluminada aqui com o branco, bem na beiradinha. Ainda com o branco, eu vou pôr um pouquinho de luz aqui, ó, no topo da cabeça. Um pouquinho de luz aqui em cima do amarelo. Eu tô trabalhando com o pincelzinho 2. Evita puxar em cima do vermelho, porque eu quero as cores assim bem, aparecendo bem. Pronta a nossa galinha, viu como foi fácil? Só com manchinhas. Agora que você já treinou fazer manchinhas, vamos para os pintinhos. Quero começar por esse pintinho aqui. Eu vou preencher com amarelo ouro, menos essa parte que eu vou colocar o siena e essa parte que eu vou colocar o siena. O olho e o bico também eu vou preservar para fazer depois, para a gente não perder o lugar dele. Quando você estiver preenchendo a borda, não deixe reto, deixa assim, ó, crespinho. Outra coisa, aqui, fiz a mancha com siena, entre o siena e o amarelo, eu vou trabalhar dando pinceladinhas também, para não ficar uma linha. Aí, depois que a gente fez isso, vou puxar aqui um pouquinho de siena. Onde você tiver um risquinho, você vai colocar uma manchinha de tinta siena. E não é uma linha, tá? É assim, zigue-zague, quebradinho. Aqui também tem um pouquinho. E aqui também tem um pouquinho. Nesse ponto, eu vou pegar um pincel número 2, menorzinho. Preenchi com amarelo e com o siena. Agora, eu vou pegar o pincel sujinho de vermelho e vou fazer uma manchinha, umas manchinhas. Acho que vou pôr aqui.
Coloquei uma aqui, uma ali. Vou colocar uma aqui, uma aqui. Pronto, chega de manchinha vermelha. Agora eu vou trabalhar com o pincelzinho 2 e o preto. Cuidado! O preto, ele é muito forte. Então, você tem que tirar bem o excesso de tinta do teu pincel. E aqui, onde eu tenho siena, eu vou manchar com o preto. Em cima do siena. Eu não vou sair com o preto para fora da mancha de siena. Aqui eu tenho um espaço maior. Então, vai ficar uma mancha maior também. Manchinhas. Esbarrei o pincel ali, mas não faz mal, que ali vai ter um fundo depois. Agora, eu vou preencher com o preto o olhinho. Aqui tem uma manchinha, que é o outro olhinho. Eu já vou preencher com amarelo o biquinho. Vou chegar o amarelo aqui pertinho, que ficou meio grande o buraco que eu deixei. Com o pincel 0, eu vou pegar o preto. Com o preto, eu vou fazer essa linha do bico. Aqui eu tenho uma linha pra cima e aqui uma sujeirinha de siena. Aqui também eu tenho uma sujeirinha. Em cima do siena sempre. Fechar aqui. Desse ladinho tem um ponto. Um ponto. Bem de leve aqui, ó, um contorninho do bico. Tenho uma linha bem no meio. E aqui eu tenho o outro pedacinho do bico que tá por trás. Se você quiser, você pode fazer só o biquinho assim triangular, que vai ficar legal também. Você pode simplificar o meu desenho. Um pouquinho do vermelho desse lado direito, em cima do amarelo, que sumiu inteiro, eu vou colocar de novo. E aqui eu vou passar o pincel por cima da linha, para não ficar aquela linha muito perfeita, muito certinha. E agora eu já finalizo aqui com o branco. Aqui, ó, contorninho, esse lado vai ficar mais branquinho. Passa um pequeno contorninho aqui só na ponta. Aqui em volta do olhinho também vou fazer um contorninho de branco. Um ponto. Do lado de cá quase não aparece. O olhinho tá pela metade, vai ficar sem o ponto. Agora com o pincel 0 acabou. Agora é só com o branquinho. Pego um pouquinho do branco e vou fazer manchinhas. Onde eu tenho o amarelo puro. Um pouquinho mais aqui para cobrir o risco que tá aparecendo. Essas manchinhas você pode fazer também depois que tiver seco. Porque você fazendo agora, pode ser que ele, quando começar a secar, o branco vá sumindo. Aí, se você quiser, também pode retocar, colocar um pouquinho mais. Se não, pode deixar assim mesmo. Pronto. Aí está o nosso primeiro pintinho. Esse aqui de trás, eu vou preencher inteiro de amarelo, menos o olho. Todo preenchido. Agora, eu vou de siena. Essa parte de baixo aqui, contornando o pintinho de cá. Depois, o lado de lá também.
essa parte aqui, ó. Aqui eu tenho risquinho, então a gente deixa com siena uma mancha. Aqui eu tenho risquinho, então a gente deixa com siena também uma mancha. E eu tenho risquinho aqui, mancha de siena. Depois eu tenho aqui, ó, em cima do bico, assim, uma mancha também. Lavo meu pincel, pego um pouquinho do vermelho, somente um pouquinho. Faço uma mancha aqui, faço uma mancha aqui. Ali não vou fazer porque vai confundir, faço uma mancha aqui. Troco de pincel. Nesse, vou colocar o branco agora, antes. O branco vai aqui, em cima desse amarelinho que ficou aparecendo. Aqui, ó, embaixo do bico. Aqui na cabeça. Vou pôr um pouquinho aqui no pescoço também. E aqui, ó, no topete. Um pouquinho mais aqui na cabeça, deixando crespinho, tá? Não faça a linha, não. Vai fazendo assim. Com o pincel zero, eu vou contornar o bico. A linha do centro. Com o pincel 2, eu vou bater o pincel bem em cima dessa linha. Vou subir um pouquinho aqui. E agora, eu vou colocar em cima do siena, aqui embaixo, um pouquinho do preto. Uma mancha, deixar ele mais escuro. Aqui também um pouquinho. Não vou colocar aqui para não confundir com aquele preto lá do fundo, que é a galinha. Uma manchinha aqui. E uma manchinha aqui, um pouquinho. Vou chegar o amarelinho um pouquinho mais perto. É preferível que você entre um pouquinho dentro do olho com o amarelo, do que fique aquela linha sem tinta em volta. Assim, ó, o preto a gente consegue pôr e puxar um pouquinho pra fora. Agora com o zero, aqui tem um ponto, aqui eu tenho outro ponto, aqui eu tenho uma manchinha. Com um pouquinho do branco eu vou iluminar o bico. Aquele contorninho em volta do olhinho. E aquele pontinho ali em cima. Mais um pintinho pronto. Agora nós vamos para esse aqui que eu coloquei de costas. Esse aqui eu vou preencher também totalmente de amarelo, preservando só o olho. Então, esse pintinho aqui, eu vou trabalhar assim. Primeiro, o siena, né? Você tá vendo aqui o rabinho? Em volta do rabinho, eu vou colocar um pouquinho do siena. Assim, fazendo esse movimento com o pincel. Feito isso, aqui eu tenho mais um pouquinho de siena bem em cima do risquinho. Aqui eu tenho uma mancha. Você viu que se você seguir os risquinhos, você vai conseguir o resultado igual ao meu. Aqui uma manchinha, aqui uma manchinha. Terminando com siena, eu pego um pouquinho do vermelho. Tiro o excesso de tinta. Faço uma manchinha aqui. Uma manchinha aqui. Aqui, ó, no pescoço. E eu vou colocar aqui em volta do olho. Agora eu vou pegar o pincel 2, para não correr o risco. Porque o preto, ele é bem perigoso, porque ele é muito forte.
Sujei o pincelzinho de preto e eu vou colocar em cima do siena aqui, ainda tem muita tinta, um pouquinho do preto, só para marcar mesmo a volta aqui, ó, do rabinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, um pouquinho em cima dessa faixa. Um pouquinho aqui. Onde mais? Um pouquinho aqui. E aqui, ó, um pouquinho no pescoço. Pronto com o preto. Agora eu vou fazer o biquinho. Eu vou pôr um pouquinho, uma sujeirinha de vermelho aqui, ó. Só para dar um diferencial. E eu vou pegar com... Eu poderia fazer com pincel 2. Eu tô fazendo com pincel 0 para facilitar para você. Tá? Aqui, ó. Contorninho. Contorninho. Fiz todos os contorninhos. Já vou aproveitar e colocar aqui, ó, uma manchinha, né? Tem uma manchinha aqui. E aqui. Com o pincel 0. Pincelzinho 2. Sujo de vermelho não dá, tem que lavar. Eu vou colocando o pincel bem em cima, só para esse risco não ficar muito fininho. Ele não é um risco, na verdade. Ele é uma área de sombra. Eu vou preencher o olhinho. Com o 0 eu vou fazer aqui a luz do bico. Começa sempre na pontinha, porque é onde você vai precisar do excesso de tinta. Se ficar muito branco, volta com um pouquinho do amarelo. Olha como deu certo. E agora, aquele contorninho em volta do olho. Aquela pintinha na parte de cima. E vamos iluminar com o branco e o pincel 2. Cato tinta ali e venho aqui, ó, crespinho na área onde tem o amarelo ouro. Olha como vai aparecendo o pintinho, é muito lindo. Aqui também um pouquinho e agora o rabinho, você vai colocar o branco aqui dentro. Já vou preencher o próximo pintinho de amarelo também. Primeiro, siena. Eu tenho aqui, tipo uma asinha, tá? Então, eu vou colocar embaixo da asinha o escuro. Depois, eu vou colocar aqui, ó, tem um triângulo aqui. Eu tenho uma partezinha aqui que é o peito dele. E aqui o pescocinho. Em cima do bico, na cabeça. Pega um pouquinho do vermelho. Vamos fazer uma mancha aqui. Uma cabeça, uma mancha aqui, uma mancha aqui. Quero aqui no meio da asa, porque tá muito amarelo. E aqui. Limpei meu pincel. Peguei pincel 2, peguei preto, tirei o excesso de tinta no pratinho e eu vou começar aqui, ó, marcando aqui a costinha dele. Depois aqui um pouquinho aqui pelo meio e aqui embaixo da asinha. Deixei aqui um pouquinho mais escuro. Daí venho limpando o pincel, deixando manchadinho, claro. Sempre manchadinho. Aqui tem uma mancha. Vou terminar ali com pincel 0. Eu vou colocar já o branco aqui, ó, pertinho da asa. Do lado de lá, eu vou colocar um pouquinho também.
aqui no peito. Nessa bordinha aqui, ó, é bem interessante você colocar o branco para fazer contraste aqui com a cor da galinha. Aqui na cabecinha, na bochecha, em cima do olho e aqui, ó, no topo da cabeça. Não, aqui ficou estranho. Eu vou pôr um pouquinho do siena para baixo, para cima, só para dar uma disfarçada. Aí, acho que melhorou. Eu vou colocar com o 0 o preto no bico. Esse bico aqui pode ficar dividido também. Já vou colocar a pontinha aqui do olhinho. Agora com... Ah, tem que pôr... eu gosto de pôr assim, quando tem sombra, a sombra com um pouquinho do vermelho. Escureceu todo o bico aqui. Um pouquinho de amarelo no centro. Vou colocar o pincel em cima só para tirar essa condição de risco com pincel 0. Olhinho redondinho com o preto. Contorninho com o branco em volta do olho. Você já percebeu? Acho que eu não falei, eu não faço inteiro. Eu coloco aqui, puxo pra lá, assim, deixa aqui, ó, um buraquinho, acaba ficando. E bem em cima o pontinho de luz. O bico com o branco também. Aqui eu tenho a linha. Agora eu tenho aqui o último pintinho que eu vou preencher de amarelo também. Esse aqui, eu vou começar com o siena aqui, ó, embaixo do bico. Depois eu vou descer aqui nesse risco. Já vou aproveitar o pincel sujo e fazer aqui a manchinha. Mais um pouquinho aqui, ó, na testa. E agora aqui eu vou colocar também por trás, por baixo. Ele tem aqui, ó, uma coxa, tá aparecendo as perninhas. Aqui, ó, essa parte aqui tem um risquinho também. Vou escurecer ali. E ele tem um rabinho. Eu vou colocar um pouquinho aqui também. Não marquei lá no risco, mas vou colocar bem aqui na curvinha do pescoço. Agora, pincel sujinho de vermelho. Vou colocar aqui, ó, nas costas, descendo, um pouquinho aqui, saindo do siena, um pouquinho aqui na coxa, um pouquinho aqui no rabinho, pronto. E agora eu troco de pincel, número 2, para não correr nenhum risco. Preto, sempre que pegar o preto, tira o excesso aqui no pratinho. Fica com o pincel só sujinho. Então, um pouquinho aqui, uma manchinha aqui, um pouquinho aqui, ó, bem em cima do siena, tá? Não passe pra fora do siena. Porque se você colocar o preto em cima do amarelo, não vai ficar uma cor muito bonita. Ó, um pouquinho aqui em volta da asinha. Aqui um pouquinho no rabinho. Um pouquinho aqui separando a coxa. E aqui embaixo já vou fazer com esse pincel mesmo. Um contorninho. Com o preto ainda, eu vou fazer o contorno do bico. Eu já vou colocar aqui, ó, com o pincel 2, preenchendo o olhinho. Lavo o pincel.
Volto aqui com o 2, passando o pincel bem em cima do risco feito com o 0, para dar uma desmanchada nele. Olha como fica diferente. Isso é só você treinar que você vai conseguir, tá? Agora eu vou colocar os branquinhos. Aqui, aqui, na cabeça, só no lugar onde tem amarelinho. E é um batidinho mesmo, tá? Só não deixe assim, ó, que fique tudo riscadinho. Você tem que ir colocando a tinta. Aqui o peito dele, vamos deixar mais clarinho. Aqui, ó, na asinha, nas pontinhas, eu vou dar batidinha assim. Um pouquinho aqui na pontinha do rabinho. Um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Eu tenho certeza que você vai conseguir fazer. E essa foi a forma mais fácil que eu achei para ensinar para você a fazer um pintinho. Aqui no bico, a parte de cima, aquela linha um pouquinho mais clara. O contorninho de branco em volta, assim, ó, em duas bandas. O pontinho. E aqui na perninha, você pode com o pincel 0 fazer assim, ó, pinceladinhas. Agora a gente vai esperar secar um pouco para fazer esse fundo. Eu não quero correr o risco de borrar aqui o pintinho. Pronto, o trabalho aqui, esse pintinho ainda não tá muito seco, mas eu vou arriscar. Eu vou umedecer um pouquinho o fundo aqui para eu fazer um azul. Eu já tenho barrado pronto, então tô colocando a água daqui para cima, ó. Eu já tenho barrado pronto, então não vou colocar água aqui embaixo. Eu vou usar uma brochinha, você pode usar um pituar, como chama. Ou mesmo um pincel grande. Azul hortênsia, tiro o excesso no pratinho. Vou fazer aqui um céuzinho. Olha só. Tem muita gente que pega a tinta, coloca direto no pano e faz uma roda. Não. Limpa. Tira o excesso. Aí começa no cantinho. Aí vai limpando para fora. Olha só como é possível fazer sem colocar diluente com a água e vai ficar suave, não vai ficar manchado. Mais um pouquinho. Agora eu vou fazer do lado de cá. Começa sempre do cantinho. Eu não vou fazer a volta na cabeça dela e nem aqui. Eu vou fazer só embaixo mesmo. Aqui e aqui eu vou sumindo pro lado. Aqui eu tô com a mão na frente já, mas eu vou esfumaciar aqui só pra você ver o final depois. Aqui tem que ficar, aqui ficou mais forte, aqui mais forte. Então aqui tem que ficar também um pouquinho mais forte. Tem que equilibrar essa cor. Vou chegar aqui embaixo um pouquinho mais, aqui atrás do pintinho. Não vou trazer, a grama vem até aqui, ó. Por aqui já terminei, tá vendo? Não ficou cheio de azul, inteiro cheio de azul. Chegar bem pertinho. Aqui eu tenho um cantinho também que ainda pega o azul. Atrás do bico dele. Vou terminar o lado de lá e já mostro todo como ficou. Essa parte aqui de baixo tá seca, eu não coloquei água. Mas eu vou colocar do mesmo jeito, ó, com a brochinha que eu nem lavei. Eu vou pegar o amarelo limão
E vou colocar, ó, tá ficando esverdeado. Por quê? Porque eu tenho azul aqui na brochinha. Mas eu vou colocar toda essa área aqui com amarelo. Mesmo trabalhando aqui, ó, em cima do tecido seco, eu coloco a tinta no prato, eu tiro o excesso, depois eu vou colocando, trabalhando assim, ó, redondinho. Se eu pegar e for direto, vai ficar manchado, a gente não vai conseguir essa cor uniforme. Aqui do lado direito e do lado esquerdo, nos finais, eu vou deixando quase sem tinta, para poder sumir, para não deixar aquela coisa quadrada. Tem que ir sumindo com a tinta. Pronto. Agora, eu vou pegar o meu pincel, um pincel número 6. Eu vou usar uma pincelada bem gorda. Vou colocar 2 já. Aqui no prato do verde pântano. E onde eu tenho esses risquinhos, eu vou trabalhar com verde pântano. Aqui, ó, vou subir um pouquinho em cima da galinha. Você viu que a pincelada é assim, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Aqui você já tem tinta, você já tem a tinta do pintinho. Aqui embaixo, ó, você vai deixar pontinhas. É o capim que tá na frente do pintinho. Não vai deixar parelho, igualzinho. Um vai para um lado, outro vai para o outro lado. E sempre deixando pontinhas lá em cima. Todo lugar que você achar esses risquinhos, você trabalha assim. Aqui o pintinho tá na frente. Você só vai pôr um pouquinho aqui embaixo, em cima de onde estaria o pezinho, que a gente não pintou. Feito isso, eu vou lavar bem o meu pincel. E agora eu vou pegar o amarelo limão. Coloco aqui no pratinho de novo. E eu vou fazer assim, uma segunda camada ali na pontinha daquele verde pântano, puxando para dentro dele, né? E depois aqui, ó, nesse intervalo, na pontinha do outro verde pântano. Aqui eu tenho uma linha, fiz aqui, ó, na pontinha. E agora eu tenho outra camada aqui. Na pontinha eu faço a mesma coisa. Isso vai abaixar um pouco esse tom de verde muito forte. Vai deixar o gramado um pouquinho mais amarelinho. E um pouquinho mais suave. Olha, ele vai abaixar a cor. Eu vou fazer isso toda essa área. E depois eu te mostro. Pronto. Acabei. Se você quiser, nesse ponto, você já pode pegar o branco novamente e acentuar, assim, ó, todos os espaços onde você já tinha colocado o branco. Cuidado, porque agora já tá seco. Cuidado para você não colocar branco demais e nem em cima das sombras, porque daí você tira o formato do corpinho do bicho. Olha, comecei aqui, então eu vou colocar em todos os outros. Mais um trabalho concluído. Esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br. E você que tem me apoiado, eu agradeço. E agora vamos ver para quem vai o beijinho de hoje. Esta é minha aluna virtual Cleide, que mora em Tatuí, São Paulo. Ela foi convidada a participar de um curso de pintura gratuito na Igreja Assembleia de Deus,
mas infelizmente foram só 5 aulas. Daí chegou a pandemia e tudo parou. Ficou muito triste porque ama pintura, então resolveu procurar no YouTube. Tentou com vários professores, mas não conseguia se identificar, até que encontrou o canal Só na Lu Pinturas e ficou encantada. Os riscos, a organização do canal, o fácil acesso, onde tudo se encontra com facilidade, e começou a pintar. O resultado agradou e hoje a filha e a nora também estão pintando. Cleide, é um grande prazer compartilhar sua mensagem. Fico feliz por você. E hoje, você já sabe, né? O beijinho especial é todo seu. E se você também quiser fazer parte desta galeria, é só mandar uma foto sua pintando um trabalho meu, dizendo de onde você é, pelo meu Instagram, pelo meu Facebook ou até mesmo pelo meu e-mail. E qualquer hora a sua foto pode aparecer aqui, sempre nos finais dos vídeos.